povo, é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, Sim, és digno de louvor e de ser adorado. és Bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Pois és santo, Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro pois és Senhor. santo, Sim, és digno de louvor e de ser adorado. és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Te exaltamos, Senhor, toda glória ao teu nome, Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Vou convidar o irmão Saulo, que fará a leitura do Evangelho. Amém, amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos ler o livro de Mateus 19,
Mateus 19. Do 1 ao versículo 12. Discussão sobre o divórcio e o casamento. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras, respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem, mulher, e disse: por isso o homem deixa o pai e a mãe e unir-se-á à mulher, e os dois se tornaram um só. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorcia de sua esposa, que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Amém? Palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve oração de agradecimento por esse momento. Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo, ó Pai, por poder estar aqui essa noite, Senhor. Estou muito feliz, muito contente. Abençoa essas famílias aqui representadas, ó Pai. Que o Senhor venha poderosamente abençoá-las, Senhor. Estamos aqui com o único propósito de te servir, de te adorar, porque só o Senhor é digno desse louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me amado antes, mesmo que eu faça, Pai. Muito obrigado pela salvação em Jesus. Fique conosco, aceite com gratidão esse momento, ó Pai, esse momento de louvor, esse momento em que viemos aprender de Sua palavra. Muito obrigado, ó Pai, continue conosco e aceite o nosso culto. Eu te peço essas coisas em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Muito bem. No Salmo 103, que nós lemos no começo do nosso culto, a partir do versículo 3, eu quero ler com os irmãos novamente e seguir alguns versículos aqui para o nosso momento de confissão. Que diz assim: Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico
em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá mais, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Que salmo encorajador para nós. Deus sabe que eu e você somos fracos, que somos pó, que não conseguimos obedecê-lo perfeitamente. O cristão não é alguém que acha que pode ser perfeito, no sentido de nunca pecar. O cristão é alguém que sabe que o seu Deus é perfeito, que exige dele um padrão alto e que confia na misericórdia de Deus. Então, nesse momento, nós vamos confessar os nossos pecados. Todos nós temos. Você tem essa oportunidade de fazer isso. Confessar os seus pecados, confiando na misericórdia, na bondade, na graça de Deus sobre a sua vida. Amém? E depois nós vamos cantar uma canção. Senhor, nós confessamos a Ti os nossos pecados. O Senhor bem os conhece. Estão todos diante do Senhor. O Senhor tudo vê, tudo sabe. E nós podemos confiar na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, ó Pai, para conosco. Não precisamos viver uma vida falsa, uma vida fingida. Pelo contrário, podemos viver confiando na Tua bondade. E crentes, ó Pai, que é o Senhor quem nos transforma a cada dia. E que por causa do Teu amor nós podemos recomeçar. Por causa da Tua benignidade, da Tua graça abundante sobre nós, que perdoa todos os nossos pecados, que cura as nossas feridas, nós podemos, diante do Senhor, ser quem somos e confiar que o Senhor permanece o mesmo, apesar de nós. Obrigado, porque em Jesus nós temos essa esperança, que sofreu por nós, que viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter comunhão com o Senhor e perdão dos nossos pecados.
Obrigado, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar Maravilhosa Graça. Essa graça que nos alcançou, essa graça de Deus sobre nós. Quem liberta do meu pecado, teu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, por essa graça que nos sustenta todos os dias, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu
em nosso lugar, para nos dar vida. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Tá calor aí? Não, calor não, né? Se quiser abrir a janela, pode. Muito bem. Que bonito, né? Ver bastante gente na igreja, visitantes. A gente não canta aquela música visitante, seja bem-vindo. Mas visitante, você é muito bem-vindo, né? Que bênção a todos que estão aqui hoje. Que Deus possa falar ao seu coração essa noite. Agora nós vamos ter um momento de ofertório e depois de intercessão. Eu gostaria de ler um texto que está lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Um pouquinho antes, o 11 é o principal, mas um pouquinho antes, a partir do versículo 6, diz assim, ó. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. O que isso tem a ver com oferta? Nós entendemos que a oferta na igreja é só uma extensão de uma vida cristã dedicada a Deus. Tem algumas igrejas que apelam, né, nessa hora de ofertório. Então, faz um voto com Deus, vende o que você tem, né? Você tem que ser fiel a Deus. Mas não adianta nada você ser fiel a Deus em um aspecto e infiel em outros. O que Jesus está condenando e combatendo aqui, na época do seu tempo, e os líderes religiosos e os religiosos, é que eles, para se livrarem de um compromisso de cuidar dos seus pais, eles então diziam que o que eles tinham para oferecer aos pais era uma oferta de corbã, ou seja, uma oferta dedicada ao Senhor. Os bens que eu tenho, não posso cuidar do meu pai na velhice, não posso fazer o bem para aquele que mais precisa, porque eu dediquei ao Senhor. E Jesus condena isso. Por que eu estou falando sobre isso no momento da oferta? Isso é contraintuitivo, né? Porque oferta, meus irmãos, e contribuição financeira não é uma coisa que a gente faz separada do restante da nossa vida com Deus. Não é porque a gente dá uma oferta na igreja que Deus vai nos amar mais ou nos amar menos, ou nós vamos comprar Deus. Deus espera uma vida dedicada a Ele de forma integral. E com isso em mente, nós podemos, de modo diligente, responsável, cuidando bem das nossas finanças, sendo um bom mordomo, sempre do nosso orçamento,
cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Se temos pais ou pessoas que necessitam na nossa família, ajudá-las também e honrar o Senhor com uma parte do nosso recurso. Quando nós fazemos isso, Deus se agrada. Então nós vamos ofertar ao Senhor, não como pessoas que querem comprar a Deus, mas como pessoas que vivem para Deus em todas as áreas, incluindo a área financeira, sem negligenciar outras áreas da nossa vida com Deus e responsabilidades diante de Deus. Amém? Então, se você tem a sua oferta, você pode entregar aqui no gasofilácio, ou tem também uma chave Pix que aparece ali, que é da tesoureira momentânea da nossa igreja. Não sei se aparece. Está no recados, Oleiro. Tem ali, ó, mídias, músicas, do lado direito, bem em cima assim, ó. Letras. Semana que vem tem. Semana que vem. Enquanto você se prepara para fazer isso, nós vamos cantar aquela música do momento de oferta. Qual é? Te agradeço. Né? Vamos ficar em pé? Vamos cantar Te Agradeço? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bel. Vamos orar ao Senhor. Pai, é muito bom poder falar Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, mesmo nós não merecendo. Pai, que possamos mesmo, Senhor Deus, ser mordomos, Senhor Deus, de todas as áreas da nossa vida, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, estarmos, Senhor Deus, fazendo mesmo tudo que agrada, tudo, Senhor Deus, que traga alegria ao seu coração, ó Pai. E que possamos fazer isso em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E nós te louvamos, Senhor Deus, pelo sustento que o Senhor nos dá, pela condição que o Senhor nos dá de trabalho, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, ter a provisão mesmo, Senhor, dada por Ti.
Nós te louvamos mesmo, Pai, e te pedimos, Senhor Deus, por cada família aqui, que o Senhor possa estar dando condições mesmo, Pai, de trabalho, Senhor Deus, e que todos possam mesmo, Senhor Deus, ser mordomos, Senhor Deus, segundo o teu coração, em todas as áreas da vida, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos compartilhar os nossos pedidos de oração. Se você tem um motivo de gratidão, pedido de oração, você pode fazer. Radassa, Davi. Bebês. Bebês que eu sei que vai ter mais. Davi. Porque vai ter mais bebês. Quem mais? Ah, tem uma mãozinha ali, quem é? Miguel? Oi, Miguel. É o bebê da minha irmã. Ah, bebê da irmã. É o bebê? Ó, o Pietro está levantando a mão. Será que é nesse tema aí, Bruno? Dentro dessa intercessão aí? Pietro. Pela nossa viagem que vai ser segunda. Passando essa semana ao tempo. Semana. Muito bom. Quem mais tem pedido? Ou motivo de gratidão ou pedido de oração? Alguém mais? Radassa, mais um? Porque tem um monte de bebê Tá bom. pra me A irmã Maria? Adriel? Tem alguma situação específica, irmã? Ah. Amém. Alguém mais? Ti? Ah. É a Cristina? Cirurgia da Cristina. Irmã Joana? Rogéria. Amém. Alguém mais? Aline? Não sei, a gente não veio no passado, mas não sei se ela veio, ela não tem vindo, né? Então, o frio piora bem a fibromialgia, né? Amém. Bem lembrado. Grupos de estudo, muito bom. Davizinho? Da minha mãe. Bebê da mãe. Podemos orar? Quer fazer um pedido? Então vamos orar, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos orar uns pelos outros também. Podemos saber das necessidades e também das bênçãos que cada irmão aqui tem desfrutado. E obrigado pelos bebês, o bebê da Mariana, o bebê da Esther, o bebê também da irmã do Miguel, o bebê também da tia, da Yara, tantos bebês que estão aí sendo formados no ventre das mamães. Que o Senhor abençoe cada mamãe, cada gestação, os desafios que é essa fase, e que o Senhor possa fortalecer as mamães, abençoar que esses bebês se desenvolvam e possam vir ao mundo com saúde, e que o Senhor abençoe o parto, que o Senhor dê condições às famílias para que possam receber bem, criar essas crianças, educá-las e também comunicar o Evangelho da graça a elas, ó Pai. Também queremos orar pela viagem do irmão Bruno, sua família, a Aline, Pietro, a Helena, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Obrigado por também ter guardado o Bruno nas viagens de trabalho,
trazido ele em segurança e também o tempo que ele teve lá. Muito obrigado, ó Pai, por isso. Também queremos lembrar do Adriel, netinho da nossa irmã Maria, que está com gripe, que o Senhor dê a ele uma recuperação rápida, que ele possa ficar bem logo. Gratidão a Deus pela cirurgia da irmã do Tiago, a Cristina. Obrigado ao Pai, que correu tudo bem, que ela já está em casa e agora essa recuperação que possa ser tranquila, esse pós-operatório, que o Senhor esteja com ela. Lembramos também da nossa irmã Lene, os desafios que ela enfrenta, né, da fibromialgia e todos os desafios que decorrem disso e outros também, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor fortaleça a vida dela, que o Senhor dê a ela graça para superar e suportar esses desafios, ó Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos isso. Também queremos orar pelo Rogério, filho da nossa irmã Joana, pedir que o Senhor trabalhe na vida dele, que o Senhor traga ele para perto do Senhor, que as dificuldades de saúde que ele tem enfrentado possa levá-lo a buscar o Senhor, que o Senhor traga alívio, também use a vida dos médicos. Nós oramos assim, ó Pai. Agradecemos pelos grupos de estudos, os lares, que o Senhor continue abençoando cada família que recebe, cada líder que facilita e que serve nesses grupos, e todos os que participam possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na comunhão com a Tua Palavra e na comunhão também uns com os outros, ó Pai. Nós assim agradecemos também por cada um aqui que nos visita, cada irmão que está aqui. Oramos pela nossa cidade, pedimos que a nossa cidade vá bem, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que presidem a nossa cidade, que lideram através do Poder Executivo, do Legislativo, de todos aqueles ministérios que existem aqui. Que o Senhor abençoe cada setor da nossa cidade. Abençoe também os comerciantes, as lojas, as empresas, as indústrias, as usinas. Nós oramos assim: abençoa a nossa cidade, que seja uma cidade tranquila e também próspera, ó Pai. Abençoa o nosso país também, Senhor. Nós oramos para que o Senhor continue cumprindo e fazendo a Tua vontade através de homens e mulheres que podem ser influências na política, que podem levar e defender, propor leis e defender causas que são justas, de bem comum e que abençoam a sociedade. Pedimos por liberdade, oramos, ó Pai, por aqueles que de alguma forma sofrem o cerceamento da sua liberdade por questões políticas, por questões ideológicas e também por questões religiosas. Aquelas famílias que se encontram sob algum tipo de sanção da justiça, que o Senhor fortaleça e que o Senhor, Pai, abençoe elas, ó Pai. Oramos também pelos missionários, aqueles que estão no campo servindo ao Senhor. Fortalece cada um, as suas famílias, guarda os seus filhos e que o Senhor também tenha misericórdia deles, provendo tudo aquilo que eles necessitam, ó Pai, para continuar servindo ao Senhor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar ao Senhor e já vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Você pode ficar em pé? O Senhor nosso Deus, Ele é merecedor de tudo. Ele não quer só uma parte da nossa vida. Toda a nossa vida deve ser consagrada ao Rei eterno, aquele que é o Senhor de toda a terra. E nós vamos cantar essa canção que fala sobre isso.
Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Jesus,
todo o nosso ser, ó Pai, toda a nossa vida consagrada ao Senhor, ó Pai. O Senhor é digno, não só do nosso louvor e do nosso tempo aqui na Tua casa, mas em todo o tempo, ó Pai, no nosso trabalho, na rua, na nossa casa, na nossa família, ó Pai. Queremos viver para o Senhor, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Alguns recadinhos importantes e já vamos entrar na palavra do Senhor. Então, os irmãos agora estão já informados que a rotina da nossa igreja mudou um pouco. Então, domingo, pelo menos aí durante 2 meses, acho que foi o que a gente falou, não lembro. 2 meses, eu acho que foi isso. Nós vamos fazer o culto só à noite para ver como vai ser. E então, domingo de manhã não temos mais culto, né? Então, culto à noite às 19 horas, 7 horas da noite. E durante a semana, nós também tínhamos a reunião de oração na quarta-feira e estudo bíblico. Tradicional, né? Aquela reunião tradicional, no meio da semana. E agora nós temos 2 oportunidades de nos reunirmos para estudar a Bíblia, orar juntos e ter comunhão. Só que nos lares. Então tem o grupo lá do Bruno, né, que é um grupo já muito... É um grupo forte, né? Grupo já que está há um bom tempo fazendo estudo bíblico. Tem sido uma bênção. Segunda-feira, às 19h30, eu coloquei lá, não sei se é esse horário mesmo, né? Às 19, mais cedo um pouquinho, às 19 horas. E quinta-feira nós temos o estudo bíblico que é de casa em casa. Então, se você gostaria de receber o estudo bíblico lá na sua casa, um tempo de oração também, você pode oferecer a sua casa como uma casa anfitriã. Essa semana vai acontecer na minha casa, quinta-feira às 19h30. Então, quem puder e quiser, está convidado. No final, você que não tem a lição da semana, lá naquela mesinha lá, tem algumas cópias para você pegar a lição da semana e fazer em casa. Como que é? Cada dia você lê a Bíblia um pouco e responde algumas perguntinhas. E no dia da reunião do estudo bíblico, a gente compartilha aquilo que nós aprendemos e respondemos e temos um tempo muito precioso de comunhão e de edificação também. E no sábado nós temos o nosso CB Kids, 9 horas da manhã. Você pode participar. Ou você pode trabalhar também. Se você fala, sou adulto, não quero brincar, aí você pode vir trabalhar. Tem uma estratégia também, ó, pais com filhos pequenos, venham, deixa eles aqui e sai correndo. Tem isso aí também, você pode fazer isso. Você vai ganhar 2 horinhas de mais alívio. O pessoal aqui vai cuidar bem deles. Amém, queridos? Muito bem. Hoje as crianças vão ficar aqui. Assim. Porque eu tenho uma mensagem que também é muito importante para elas ouvirem e aprenderem. Então, Efésios capítulo 6, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia pode abrir. Crianças que querem fazer algum desenho, não sei se ali no fundo tem folhas, mas algumas já tem. Se você precisar, durante a mensagem, eu vou desafiar você, criança, a fazer algumas anotações e alguns desenhos. Tá bom? E no final, o desenho mais bonito vai ser colocado no mural lá no topo. Lembra que uma vez a gente fez isso? E os outros desenhos, quem não capricha, vai ficar
segundo lugar, terceiro lugar. Tá bom? Aqui a gente tem um pouco de meritocracia também. Não para salvação, mas para fazer as coisas bem feitas. Então, tá bom? Alguém, acho que a irmã Laís vai providenciar uma folha para vocês. Então, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Quem tem a Bíblia pode acompanhar. E ali também está na versão NVI. Diz assim o texto da palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque temos essa liberdade de ouvirmos o Senhor através da tua palavra sendo pregada de maneira pública e livre. Que o Senhor possa abrir cada coração aqui. Que o Senhor possa iluminar cada entendimento. Que todos nós, dos mais novos até os mais idosos, possamos ouvir a tua palavra com atenção, com temor, com desejo de aprender e ser transformado por ela. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos, abençoa esse tempo. Amém, amém, amém. Hoje eu quero falar sobre o dever do filho cristão. O dever do filho cristão. Nós já vimos que Efésios é uma carta que trata das bênçãos espirituais em Jesus Cristo para a vida da igreja. Alguns estudiosos dizem, é isso, a criança no culto é assim. Alguns estudiosos dizem que Efésios é a carta magna sobre a igreja. E o que Efésios apresenta? Apresenta que em Cristo tem um mistério que foi revelado, que estava oculto, e esse mistério é a união de gentios e judeus no mesmo corpo, que é a igreja. Ou seja, por meio das bênçãos espirituais em Jesus Cristo, nós podemos viver em unidade, mesmo sendo pessoas diferentes, que era o grande problema, o grande desafio dos judeus, aceitarem os outros povos, os gentios. Então, unidade e santidade. A igreja, por causa de Cristo, pode viver em unidade e santidade. E essa unidade e essa santidade, ela começa primeiro no coração de cada pessoa. Cada crente que foi restaurado, que foi alcançado, que foi transformado por Cristo, agora tem o compromisso, o dever de viver de modo santo e em unidade, junto, conectado com o povo de Deus. Então, pessoalmente, depois na vida comunitária da igreja e também na família. Viver em unidade, em comunhão. E os últimos sermões, eles trabalharam sobre isso. A harmonia da família. Como uma família pode viver em harmonia? Deus deu papéis diferentes e deveres diferentes para cada pessoa da família. Nós já vimos isso. Cada membro é especial, é importante, tem o seu dever, a sua responsabilidade. Recapitulando o que nós vimos, Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz que as esposas devem sujeitar-se ao seu próprio marido, como ao Senhor. Os maridos devem amar como Cristo amou a igreja.
E agora os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Eu quero que você note isso. Quando Paulo argumenta sobre o dever da esposa, ele fala que ela deve se sujeitar como ela o faz ao Senhor. Como ela está sujeita ao Senhor, ela se sujeita ao seu marido dentro do casamento. E o marido deve amar como Cristo amou. E os filhos devem obedecer no Senhor. Por que isso é tão importante? Porque nós não conseguimos cumprir esses deveres se não for no Senhor. Se não é o Senhor agindo na nossa vida, ninguém consegue cumprir esses deveres. Nós só podemos nos submeter, amar e obedecer, que são os deveres aqui da família, e depois, semana passada, nós vamos continuar os deveres dos pais, quando nós entendemos o senhorio de Cristo. Aquilo que Paulo vai dizer um pouco antes, no versículo 18 do capítulo 5, sobre ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguém que foi salvo pela graça, como vimos no capítulo 2, não por obras, não por méritos, que é cheia do Espírito Santo, pode cumprir esses deveres. No capítulo 5, versículo 21, tem um outro fator importante, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Só alguém que teme a Deus e que sujeita a Deus e se sujeita a Cristo vai ouvir essas instruções e vai dizer: eu quero cumprir. São difíceis, mas eu sei que Deus, através do Espírito Santo, pode me ajudar a cumprir esses deveres. O padrão da família cristã, irmãos, é um padrão alto. O padrão daqueles que querem servir a Deus não é o mesmo padrão do mundo. E são orientações atemporais, aculturais. Não depende do tempo, do momento, não depende da cultura. São orientações que Deus estabeleceu que não mudam. E por ser um padrão alto, por isso mesmo nós precisamos de Jesus. Por isso mesmo nós precisamos do Espírito Santo. Todo dia. Toda esposa cristã, todo marido cristão, todo filho cristão, pai cristão, não vai conseguir cumprir isso se não for por meio da vida de Cristo nele. Do Espírito Santo agindo na vida dele. O que Paulo está dizendo aqui, e elaborando e trazendo para aquela comunidade, não é mais um código doméstico, como os muitos códigos domésticos da época, que tem até uma proximidade com esse aqui em Efésios. Não são apenas regras, não é apenas uma estrutura de funcionamento. O que Paulo está orientando é algo mais profundo. Nós não podemos esquecer disso. O que Paulo está orientando é que os relacionamentos familiares devem ser organizados, reorganizados, a partir da autoridade e do senhorio de Jesus Cristo. Guarde isso. A grande ideia que eu tenho trabalhado e hoje aplicada aos filhos, transformados e orientados pelo senhorio de Cristo, vivem em harmonia com seus pais, quando cumprem seu dever de obedecer e honrá-los. Lembra? Esposas que são transformadas e orientadas pelo senhorio de Cristo, vivem em harmonia com seu esposo, quando cumprem o seu dever se submetendo. Maridos transformados e orientados pelo senhorio de Cristo, vivem em harmonia com a esposa quando cumprem o seu dever, amando como Cristo. E agora chegou a hora dos filhos. Filhos, todos aqui são filhos. Nem todos são pais ou mães, mas todos aqui são filhos. Então essa mensagem é para você.
Criança pequena, filho pequeno, e para você, filho adulto já. Os dois deveres que um filho cristão tem para com seus pais. O primeiro dever é obedecer. O texto diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E o que significa essa palavrinha obedecer lá no grego, tal? É um significado muito profundo. Sabe o que significa? Obedecer. O que é obedecer? Cumprir as ordens, cumprir as orientações, fazer aquilo que o pai e a mãe mandam. É simples, não tem um significado outro. O significado é esse, obedecer. Crianças que estão fazendo o desenho, qual que é o primeiro dever de um filho cristão? Um filho que teme obedecer. E aí o que você vai fazer para lembrar disso? O desenho, primeiro desenho. Lembra de um soldado. Imagina um soldado. Ele está lá alinhado diante do seu capitão e o seu capitão dá uma ordem para ele. E como o soldado responde à ordem? Ah, capitão, espera um pouco. Ah, não vou não. Ah, estou cansado. É assim que o soldado responde à ordem do capitão? Como ele responde? Sim, senhor. Então você vai desenhar um soldado assim, ó. Vamos ver quem vai conseguir desenhar um soldado assim. O primeiro dever do filho cristão é obedecer ao pai e à mãe. Então o soldadinho, sim, senhor. Aí você vai colocar um balãozinho assim, ó. Sim, senhor. Tá bom? Obedecer. Deus colocou os pais na vida dos filhos como autoridade sobre eles. Nós não podemos esquecer isso. As primeiras autoridades na vida de um filho, de um ser humano, são os pais. Imagina como é difícil, e algumas pessoas passam por isso, de não ter pai, de não ter mãe, mas sempre tem alguém que é autoridade sobre a vida deles. Talvez é um tio, talvez é uma tia. Porque o pai tem essa missão dada por Deus de cuidar do filho. Não é? Não só de cuidar, mas também de ensinar o filho, de orientar o filho. Então, ter alguém para cuidar de você, para orientar você, para ensinar você é uma bênção. E é por isso que Deus deu os pais. E normalmente os pais desejam sempre o melhor para os filhos. Salvo as exceções de pais malucos, pais problemáticos, pais doidos, que querem o mal para os filhos. Mas a regra geral é que os pais desejam sempre o melhor para os filhos e o bem dos filhos. E qual é o dever, então, do filho? Obedecer. Obedecer àqueles que Deus colocou como autoridade sobre você. Crianças, adultos, irmãos e irmãs, a desobediência na palavra de Deus é um pecado muito grave. O que Paulo está trazendo aqui não é nada novo. Já foi ensinado no Antigo Testamento. Então, se um filho, ele acha normal desobedecer o pai, hoje nós estamos aprendendo e vamos lembrar, você que já sabe, que não é normal. O que Deus requer é a obediência. E a desobediência é um pecado gravíssimo. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 21. Lá no começo da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 21. Quem está desenhando aí o soldadinho, presta bastante atenção nesse texto. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Olha o que diz o texto aí. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe,
E mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo o Israel ouvirá e temerá. Desobediente, teimoso, leva peia, mesmo assim não resolve. A porta da cidade, os anciãos, eles eram o judiciário da época, era o tribunal da época. Olha outro texto, Êxodo 21, volta um pouquinho. Aí é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 21, capítulo 15. Êxodo 21, capítulo 15. Êxodo, capítulo 21, versículo 15. Diz assim: leis a respeito da violência. E aí no versículo 15: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o devedor ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Aí no 17: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. E às vezes a gente acha que teimosia, rebeldia, ofender o pai e mãe é alguma coisa que a Bíblia fala: não, tudo bem, tranquilo. Provérbios, último texto de assombro. Provérbios, capítulo 30. Você pode abrir aí sua Bíblia. Provérbios, capítulo 30, verso 17. Provérbios 30, 17. Diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe, os corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Ai, que medo! Hã? Olha aí. Zomba do pai. Ah, meu pai é um bobão, manezão, boca aberta, né? Sabe de nada. Hã? Nega obediência. Minha mãe eu não obedeço, não. Minha mãe eu peito. Meu pai, quando ele fala grosso, eu... Mas minha mãe não, minha mãe... Gente, a Bíblia leva tão a sério a obediência que os filhos devem ter para com seus pais, que esses textos são textos de alerta. Não tem nenhum registro na história de Israel que um pai pegou e levou o filho para ser morto por causa de desobediência. Não tem, mas o texto está ali. O princípio está ali, para mostrar para nós que é algo muito grave desobedecer o pai. É muito grave desobedecer a mãe. É muito grave levantar a voz, ou agredir o pai, ou simplesmente negar a obediência. É isso que o texto está dizendo. Agora, queridos, todo mundo aqui quer filho. Todos nós já desobedecemos nosso pai e nossa mãe. Quem nunca desobedeceu? Mas o princípio permanece. E Paulo, voltando para o nosso texto, ele dá uma razão por que o filho deve obedecer. Ele disse: você deve obedecer aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Por que um filho obedece ao pai? Porque isso é o correto a ser feito. É justo.
mas por conta do pecado, da maldade do coração humano, isso é muito difícil. O mais natural é desobedecer. Mas é justo, é correto, é a coisa certa a ser feita. Lá em Colossenses, que é um texto espelho desse, capítulo 3, verso 20, diz assim, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então, duas razões, porque é o correto. Em todas as culturas, de todos os tempos, sempre existiu esse princípio de que filhos devem respeitar os pais, honrar os pais. Isso é o correto. Em segundo lugar, isso é agradável a Deus. Sabe quando você obedece o seu papai e sua mamãe? Deus se agrada. Deus fica feliz. Eu coloquei aqui. Quando você é obediente, Deus dá um sorriso para você. Isso é agradável ao Senhor. Deus pede que os filhos façam isso. Obedeçam os pais. Lá em Levítico 19, você não precisa abrir, mas eu quero citar para você, verso 2 e 3, diz assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O Deus de vocês sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai. O Deus santo, que nos chama a ser santos, exige de nós obediência a nossos pais. Provérbios é um livro que fala constantemente para o filho: filho, ouça o pai. Filho, dê ouvidos ao que sua mãe diz. Provérbios é um manual de instrução para o filho, para a sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: meu filho, ouça o ensino do seu pai, não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. A NVT traduziu assim: uma coroa de graça e um colar de honra, se eu não me engano. Filho, crianças, quando o papai e a mamãe deram uma ordem, o que você tem que fazer? Obedecer. Sim, Senhor. Sim, papai. Sim, mamãe. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque isso é o certo. Porque Deus se agrada. Porque é a sua obrigação. Jesus foi um filho obediente. Quando ele tinha 12 anos, o Evangelho de Lucas narra um evento que os pais dele vão para a festa lá, em uma festa importante, e Jesus fica no templo, e os pais voltam de viagem. Cadê Jesus? Procuram Jesus. Chegando lá, Jesus está conversando com os principais mestres lá, todo mundo se impressiona com a sua sabedoria, e aí os pais dele chegam: o que você fez, menino? Por que você está aqui? Aí Jesus responde: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai, cuidar das coisas do meu pai? José e Maria, eles tinham recebido a revelação, mas não tinham entendido tudo ainda. E o que acontece? Lucas 2:51 diz assim: Jesus não se rebelou. Ele poderia se rebelar. Aos 12 anos, ele já tinha consciência de que ele era o filho de Deus. E que ele tinha que se ocupar das coisas do seu pai. Mas ao pai e à mãe terrena dele, o que o texto diz? E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Era obediente a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Eu gosto muito desse texto. Jesus tinha tudo para fazer uma atuação totalmente fora do que é padrão
Ele poderia aparecer do nada, com 30 anos. Mas não, ele foi um bebezinho, nasceu da virgem, foi criança, teve 12 anos. E quando ele estava sob a autoridade dos seus pais, ele era obediente em tudo, ele era submisso. E sabe o que a mamãe dele fazia, Maria? Guardava tudo isso no coração. Aquilo que Jesus falou, que ele tinha que cuidar das coisas do pai, mas também esse menino é diferente. Esse menino é diferente. Se você teme a Deus, você vai ser um filho diferente. Mesmo que seu pai e sua mãe não sejam crentes, eles vão perceber: por que meu filho me obedece? Por que meu filho é diferente? Então, seja obediente. Não ser obediente é um sinal de impiedade, de maldade, de que o juízo de Deus está sobre você. Lá em Romanos capítulo 1, verso 29 e 30, diz assim: sobre as pessoas que trocam a adoração a Deus, que não querem servir a Deus e fazem deuses e adoram a criatura, diz assim: estão cheios de todo tipo de injustiça, essas pessoas que não temem a Deus, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdias, engano, malícia, são difamadores, são caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são arrogantes, são orgulhosos, são invejosos, são inventores de todos os males. Você fala: nossa, esse povo é ruim mesmo, hein? E aí fala uma coisa: também são desobedientes aos pais. A desobediência aos pais é um sinal de impiedade, de não servir a Deus, de não temer a Deus. Paulo, quando fala a Timóteo sobre a característica dos últimos dias, ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo 3, verso 1: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Mas um filho cristão, ele deve ser obediente. Para todos nós, esse é um chamado. No Senhor. Nós não obedecemos porque o nosso pai é perfeito, porque a sua mamãe é perfeita, porque eles não são. Não é verdade? Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Mas nós obedecemos no Senhor, por causa do nosso temor ao Senhor. Como essa obediência deve ser, crianças? 3 aspectos da obediência, e os adultos também. Nem todos aqui vão precisar aplicar esse primeiro ponto, eu vou explicar daqui a pouco. A obediência, ela deve ser imediata. O que significa isso? O pai e a mãe pedem, 3 dias depois, você obedece. Não, na hora, sem enrolação, a primeira vez. O pai e a mãe não precisam contar 1, 2, 3, não. Tem que obedecer. Papai mandou, mamãe mandou, vou obedecer. É difícil ou não? Difícil, né? Segundo aspecto, essa obediência, ela deve ser inteira. Papai mandou guardar todos os brinquedos, mamãe mandou guardar todos os brinquedos. Eu vou fazer pela metade. Eu vou guardar só um pouquinho e vou deixar outros aqui. Então a obediência tem que ser inteira. O que mandou deve ser feito. E o aspecto mais difícil da obediência é que ela precisa ser interna. Lembra que Jesus disse? Não adianta nada por fora você cumprir a lei. Vocês ouviram o que foi dito. Se você matar alguém, você é réu. Mas se você odiar, você já é culpado. Se você adulterar, você é réu. Mas se você só cobiçar, é culpado. O texto que nós lemos da oferta: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe.
Eles falam que servem a Deus, mas não cuidam dos próprios pais. E por isso, queridos, crianças, adultos que são filhos, todos nós, só é possível obedecer desse jeito bíblico se Jesus viver em você. Se o Espírito Santo te capacitar. Quero que todas as crianças olhem aqui para mim, rapidinho. Todas, vamos ver. Yara, a lista aí também. Todas as crianças olhem aqui para mim. Sabe por que você não consegue obedecer o papai e a mamãe? Do jeito que a Bíblia ensina? E ninguém consegue? Sozinho? Porque você é um pecadorzinho. Você precisa de Jesus. Sabia? E você só vai conseguir obedecer se você entregar o seu coração a Jesus. Se o Espírito Santo viver em você. E todo mundo aqui. E os grandões também são pecadores. Maiores, né? Que sem Jesus a gente não consegue obedecer a Deus. Sem Jesus a gente não consegue cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Não é fácil obedecer. Não é. Os adultos aqui podem lembrar. Quantas vezes você desobedeceu a Deus e desobedeceu os seus pais e sofreu as consequências? Não é? Sim ou não? Sim. Então, filhos transformados, orientados pelo senhorio de Cristo, vivem em harmonia com seus pais quando obedecem a eles. Segunda verdade, segundo dever. Qual é o segundo dever? Versículo 2. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Esse mandamento, essa forma, honra teu pai e tua mãe, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Mas dessa forma, lembrando da promessa, só que em Efésios. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa e vá bem. Tudo vá bem com você na terra que você vai receber do Senhor. Para quem foi feito esse mandamento? Lá para o povo que foi liberto do Egito. E no momento que eles estão sendo guiados por Deus, Deus dá os 10 mandamentos. E esse é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Deuteronômio 5, verso 16. Então, Paulo não está inventando. A lei permanece. E alguns estudiosos vão dizer que esse mandamento é um mandamento ponte. Por quê? Mandamento 1 a 4 são mandamentos relacionados à nossa relação com Deus. E aí dos 5 até o 10 são mandamentos que têm a ver com o próximo. Mas o 5 está bem ali no meinho, como uma ponte, para mostrar que esse primeiro relacionamento do pai, dos filhos com os seus pais, é muito importante. Se você não honra quem está perto de você, quem deu a vida por você, se você não ama o seu pai e a sua mãe a ponto de honrá-los, de obedecê-los, como você vai honrar e amar e cumprir os mandamentos de Deus em relação a outras pessoas? Não é muito difícil? Então alguns estudiosos entendem que esse mandamento é muito importante. E de fato, ele é. Resume, ame a Deus e ame ao próximo. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho muito importante. Ela diz assim: você quer mudar o mundo? Vá para sua casa e ame a sua família. Ame a sua família. Ame o seu pai, a sua mãe e honre a ele. Honrar é uma forma de demonstrar amor.
Esse mandamento era para aqueles que iam entrar na terra prometida. Mas aqui Paulo aplica para todos os cristãos. Independente de onde você esteja, você viva. Todo cristão deve honrar o pai e a mãe. Como eu disse, irmãos, todas as áreas da nossa vida devem ser uma manifestação da obra de Jesus em nós. Um reflexo, um testemunho visível daquilo que Jesus fez. O primeiro ponto, talvez para a maioria aqui não se aplique, porque já são filhos adultos. E quando você não vive mais sobre o lar do pai e da mãe, estabelece um novo lar, você passa a ser autoridade naquele lar. Então você não vai obedecer mais o pai nesse sentido que o texto diz. Se aplica muito mais a filhos pequenos e que moram com os pais, obediência. Mas honra se aplica a todos. Honra se aplica a todos nós. E o que é honrar? Respeitar, estimar, apoiar, cuidar. Começa quando nós somos crianças, mas continua por toda a nossa vida. E a promessa que Paulo repete aqui, lembrando das advertências gravíssimas de não obedecer e não honrar, lembra? Quem lembra? A Bíblia não brinca com criança mal educada, desobediente, não fala que o negócio é sério. Mas aqui nós lembramos que honrar tem uma promessa. Se você ficou assustado com as advertências, agora fique feliz com a promessa. Porque um filho que honra o pai e a mãe, que obedece o pai e a mãe, ele vive bem, ele tem vida longa. É claro que esse texto aqui tem as suas exceções. Há casos de filhos que obedecem os pais, honram os pais e morrem cedo. Infelizmente, nós não podemos usar esse texto como um martelo para esmagar um coração de um pai que perdeu o filho cedo. Não é essa a ideia. Mas a ordem natural, o que normalmente acontece é, se você escuta o pai, se você honra a mãe, se você obedece a mãe e o pai, a chance de você fazer escolhas melhores. A chance de você viver mais e melhor. A desobediência é um sinal natural de um coração não transformado. A obediência é um sinal sobrenatural de um coração transformado. O dever permanece: honrar pai e mãe. Claro que tem exceções, eu vou só pontuá-las aqui. Se o pai e a mãe pedem para o filho fazer algo que é pecado, e aí? Atos 5, 29. Convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Lucas capítulo 14, verso 26 e 27, quando Jesus disse: aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama mais a sua vida. Então a nossa lealdade máxima, total, é a Deus. Mas normalmente os pais não vão pedir para o filho pecar. Normalmente os pais vão tentar orientar o filho para que evite o pecado. Caminhando para o fim, como eu posso então cumprir esse mandamento de honrar pai e mãe? Tanto para os pequenos como para os adultos. Nós, eu também. Obediência enquanto estamos debaixo da autoridade deles e do teto deles. A gente sempre brinca, né? Você não paga nada. Então você também não tem que apitar nada. Pago alguma coisa, apita mais ou menos. Não é muito apita, também não apita muito não. Quer apitar mesmo? Paga boleto. Aí você apita. Mas obediência. Como eu posso cumprir o mandamento de obedecer e honrar? Gratidão pela dedicação. Você é grato por tudo que seu pai e sua mãe
fizeram e fazem por você? Seja grato. Uma vida digna que alegra e honra os pais. Como eu posso honrar meu pai e minha mãe? Me tornando uma pessoa de bem, vivendo de acordo com os princípios de Deus. Como eu posso honrar, proteger a dignidade do meu pai e da minha mãe? Filho nunca deveria falar mal do pai e da mãe, sabia? Dá vontade, não é? Mas não deveríamos. Desonramos o pai e a mãe quando falamos, ainda que seja verdade. Mas não deveríamos fazer isso. Não é honroso falar mal do pai e da mãe, expor suas falhas, os seus pecados, a sua história. Como eu posso cumprir o mandamento? Pedir conselhos, mesmo depois de adulto. Um filho que honra o pai, ele não sai de casa como um rebelde, que não aguenta mais ficar. Eu não suporto essa casa. Não, ele sai de casa porque é o curso natural da vida. Mas ele está sempre voltando para conversar, para tomar café, para pedir conselho. Os pais gostam de dar conselho. Ainda que o conselho que ele der, você talvez não aplique. Mas você pode pedir o conselho. Na multidão dos conselheiros há sabedoria, diz Provérbios. E os pais sempre querem o bem. Você pode retribuir de alguma forma o que fizeram. Eu quero finalizar com essa aplicação. Todos nós temos uma dívida, de certa maneira, com os nossos pais, com aqueles que se dedicaram a nós. E 1 Timóteo é o último texto que eu quero ler com vocês. Você pode abrir. Hoje eu li bastante textos, né? Muitos textos, mas foi necessário. 1 Timóteo 5, 3 ao 7. Cuidar dos pais quando necessário é uma forma de honrá-los e é um dever cristão. Verso 3 diz assim, 1 Timóteo 5, 3 a 7. Desculpa, é 2 Timóteo, irmãos, eu anotei errado aqui na minha... (3 a 7). Será que eu marquei errado aqui? Peraí. Segundo Timóteo. Peraí que eu vou achar aqui, ó. 5. É 5, 3 a 7. 1 Timóteo mesmo, desculpe. 1 Timóteo 5, 3 a 7. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. O filho cristão, mesmo depois de adulto, vai chegar um momento que o pai e a mãe talvez precisem de cuidados. E é o dever seu. É o meu dever cuidar. Isso é uma forma de honrar. Tem uma ilustração da cultura oriental. E os irmãos sabem que na cultura oriental os filhos cuidam dos pais. Isso já é uma tradição. Mas nem sempre foi assim. Tem uma lenda coreana antiga, de uma época muito distante, de uma época muito pobre, que quando os pais chegavam aos 70 anos, os filhos... Agora as crianças vão fazer o último desenho que o tio Renan vai terminar em 2 minutos. Você vai fazer uma pessoa bem velhinha e alguém cuidando dela. Essa lenda coreana antiga
Diz que quando os pais chegavam a 70 anos, para não dar trabalho, os filhos então levavam os pais para uma caverna, levavam um pouco de comida, deixavam o idosinho ali e fechava a porta da caverna para ele morrer e não dar trabalho. Aí uma vez, um idosinho chegou nessa época, 70 anos, debilitado, começou já a dar trabalho. O filho pegou, colocou o papai no cesto e levou ele rumo à caverna. E o filho do filho, o neto daquele idosinho, foi junto, observando toda a cena. Quando chegou o momento, o pai daquele idosinho colocou ele na caverna, deixou um pouco de comida e água ali, fechou a porta, foi saindo e jogou o cesto fora. O filho, netinho, correu lá, pegou o cesto. E o pai olhou: para que você quer isso? Aí ele falou: quando chegar a sua vez, pai, eu já tenho o cesto. E aí isso gerou uma reflexão muito grande naquele pai. E essa lenda coreana, que não é uma história verídica, é lógico que é algo para trazer a reflexão. Tudo aquilo que nós fazemos, os nossos filhos aprendem. E o que nós fazemos pelos nossos pais, talvez alguém, um dia, os nossos filhos podem ou não fazer por nós. Mas cumpre a nós o dever de honrar, cuidando dos nossos pais. Filhos transformados e orientados pelo senhorio de Cristo vivem em harmonia com os pais quando obedecem e honram os seus pais. Que tal você, que é filho, essa semana e vive com seu pai, pedir ajuda de Deus para obedecer, como a palavra de Deus ensina? Você que já é filho adulto, que tal ligar para o seu pai, para sua mãe? Que tal chamar ele para tomar um café? Honrar ele com algum presente? Quando a gente tem filho pequeno, eles dão um presentinho, que é aquele desenho. Quem já ganhou? Aquele desenho, numa folha de sulfite amassada, dobrada, né, do jeito de criança, o desenho de criança. Não é nada assim artisticamente impressionante, mas quando o filho dá aquele presente para nós, a gente fala: nossa, que legal. Não é assim? O pai gosta de ganhar presente. Então, seja filho pequeno, seja filho grande, honre seu pai, honre sua mãe. Mande uma mensagem, faça algo que demonstre amor, cuidado e honra para ele. Apesar das falhas dele, apesar das falhas suas, Jesus pode nos ajudar e nos capacitar a ser filhos melhores. Filhos como o próprio Cristo foi. Um filho que obedeceu a Deus e honrou a Deus em tudo. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo de comunhão, de adoração. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, transformar a forma como temos vivido, a forma como temos honrado os nossos pais, aqueles que são filhos pequenos, obedecido aos pais. Que o Senhor capacite cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos finalizar. Que o amor de Deus, o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, que a graça de Jesus, graça abundante, e que a presença, a capacitação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana. Vão em paz.